E aí, moçada, tudo bem? Já vem há algum tempo aumentando o número de seriados dramáticos que tem a ver com polícia, crime, investigação aqui no Brasil e claramente tem toda uma questão ideológica, tem toda uma normalização tanto das instituições policiais quanto das relações dessas instituições com a sociedade. E com esse último lançamento aí da Netflix, Cidade Invisível, eu entendo ser interessante trazer como que os programas de televisão americanos se desenvolveram a partir das décadas do século XX e especialmente no século XXI, como que eles ajudam a justificar que os Estados Unidos sejam o país que mais prende pessoas na face da terra, especialmente negras, especialmente trabalhadoras de baixa renda. E o estudo de caso que eu resolvi trazer para a gente iniciar essa série aqui que eu pretendo fazer de séries policiais e ideologia é o seriado Dexter, que inclusive está voltando em 2021. Então, roda a vinheta. Antes de eu entrar no estudo de caso, eu vou fazer em linhas gerais aqui uma explanação, vamos falar um pouco desse histórico dos seriados de televisão americanos com as próprias instituições policiais, com essa questão da normalização de ideologia, guerra às drogas, encarceramento da juventude negra, etc. O cinema, né, já que a televisão ela só veio a se popularizar a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, o cinema nos Estados Unidos, lá em torno de 1915, ele chegou a perder pela Suprema Corte Americana o seu direito de livre expressão, não sendo permitido que ele pudesse fazer certos discursos políticos, especialmente em relação à polícia. Essa censura do cinema no começo do século XX teve muito a ver com a influência dos departamentos de polícia, especialmente em Nova York, e só na década de 50, só em 1953, que a Suprema Corte reverteu o direito de livre expressão de ideias e opiniões a partir aí das produções audiovisuais. Para a gente começar a entender e ver como que se desenvolveu essa questão das produções sobre crimes, séries policiais, né? Séries de procedimento policiais, como a gente vai ver aí até hoje com CSI, NCIS da vida, a gente tem que começar ainda na rádio, né? A primeira colaboração entre as instituições policiais e os estúdios, as produtoras de seriados se deu já na década de 40, ainda com a questão da rádio, que foi o seriado Dragnet, que eu vou deixar aqui, e ele já contava tanto com a autorização das instituições policiais, quanto inclusive com a utilização de carros, com a utilização de policiais ali de verdade, seja para fazer a segurança das filmagens, etc. Então sempre existiu uma relação de interesse, né? Sempre existiu uma questão da constituição ideológica, das mensagens que seriam transmitidas nesses seriados, para também constituição da opinião pública sobre o trabalho dos policiais e tudo mais. Eu, obviamente, não vou me adentrar muito aqui em todo esse histórico, esse vídeo eu vou falar mais sobre Dexter, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma série de artigos que foram publicados no Washington Post. Dentro em todo esse histórico que a jornalista, a autora desses artigos, fez ao narrar essa relação, tem dois casos que eu acho muito interessante, né? Primeiramente, obviamente aí com a adoção do neoliberalismo, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Reino Unido na década de 80, começou a se alterar muito também a questão da produção dos seriados e também dos filmes. Mas antes disso, já na década de 70, por uma questão aí da crise econômica, né? Por uma questão aí dessa transição
do pós-fordismo, né, de algum tipo de democracia social que existia nos Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra e por um período no pós-guerra, nós já começamos a ver que estava tendo uma reação, né, das produtoras para poder transmitir a mensagem de insatisfação, da necessidade de poder usar mais força por parte dos departamentos de polícia. Tem um seriado famoso, o SWAT, que passava aqui no Brasil também na época, que para a gente enxergar bem essa relação dos departamentos de polícia com os estúdios, com as produções que demonstravam o trabalho policial, que foi o seriado SWAT, que ao se utilizar uma van ali para colocar os grupos de ação especial da polícia americana, que tiveram a ideia de usar a tal da van, né, onde os personagens se deslocavam para resolver os crimes e tudo. E foi a partir do seriado que os departamentos de polícia americanos, especialmente aí o de Los Angeles, decidiu também utilizar a van, já que gostou do visual e o comentário do público, etc. E nesse histórico, e aqui nessa série de vídeos eu vou focar mais nos seriados a partir da década de 90, especialmente a partir do século 21, o ano de 1989 ele não tem como deixar de ser importante, né? Primeiramente pela questão da queda do bloco soviético, com a queda do Muro de Berlim em 1989, com o fim da história, de acordo com Fukuyama, mas ao mesmo tempo nós já temos aí 9 anos de neoliberalismo nos Estados Unidos. E obviamente, por toda essa questão das privatizações, dos fins dos serviços sociais, do aumento da punição aos usuários de drogas e pequenos traficantes, muitas dessas coisas com a campanha, voto e trabalho árduo do senhor Joe Biden para poder constituir essas coisas, diga-se de passagem. Em 1989, o czar das drogas dos Estados Unidos, o chefe lá da agência que cuidava do combate às drogas, chegou a dizer abertamente que não havia problema algum que os Estados Unidos passassem a agir como a Arábia Saudita e começasse a decapitar os traficantes de drogas que eles apreendiam, obviamente porque aí o governo Reagan e já também do governo Bush, do Bush pai, já começava a fazer uma grande propaganda, uma grande criação de consentimento para justificar que a perda de empregos, a perda de direitos sociais, as crises econômicas e todas as tensões sociais que o neoliberalismo inevitavelmente causa em qualquer lugar que ele chegue no mundo, começou a culpar no crack, na cocaína, no tráfico de drogas e, ao mesmo tempo, né, com toda essa questão, passou a justificar também o envio de armamentos, equipamentos e coisas de nível militar para todos os departamentos de polícia dos Estados Unidos, especialmente das maiores cidades, para poder justificar essa produção bélica americana que, inclusive, nunca parou e hoje os Estados Unidos continua gastando aí quase $1 trilhão todo ano na questão da defesa, toda a questão aí do imperialismo e toda a questão da constituição também de departamentos de polícias que vão agir de forma violenta, repressiva e assassina contra a classe trabalhadora, especialmente a classe negra, a classe latina nos Estados Unidos. Na década de 80 também, é bom sempre mostrar essa foto aqui, que os Estados Unidos literalmente chegou a bombardear a residência de seus residentes nessa guerra às drogas, para o que justifica e mostra muito bem toda essa questão aí bélica, de influência, toda uma questão de controle social que, né, direcionava as frustrações da sociedade americana em geral em direção aos mais pobres, em direção aos negros, que quem mais sofreram com os cortes provenientes das políticas neoliberais, e isso obviamente aumentou a criminalidade, aumentou o uso de drogas. Essa história nossa aqui, que vai como nada eu falando de Dexter, não tem como começar sem falar do seriado Cops, que começou em 1989
Eu vou deixar um vídeo aqui do canal Vox falando da incepção de Cops, que basicamente era a Fox começou o seu canal nos Estados Unidos naquele momento. Eles não tinham muito dinheiro para investir na produção de dramas, com desenvolvimento de roteiros, atores, etc. E por essa razão eles buscaram uma forma muito barata, a mais barata possível, de fazer algo que envolvia ação, mas que eles não precisassem gastar tanto. Então, basicamente, eles tiveram a ideia de colocar uma equipe de filmagem para acompanhar equipes policiais fazendo batidas e derrubando portas, enfim, indo atrás dos criminosos e traficantes de drogas. E, obviamente, isso aí não era uma questão totalmente transparente, né? Existia uma aprovação de quais cenas iriam ao ar por cada departamento de polícia de cada cidade por onde Cops passava, e essa criação da imagem da polícia como sendo algo necessário, né? Lidando ali com os criminosos como sendo burros, incompetentes, drogados, etc. A grande maioria deles negros. É um seriado que atingiu um grande sucesso e, na verdade, só foi cancelado depois da questão aí do George Floyd e dessas manifestações que ocorreram em 2020 nos Estados Unidos, com essa foto linda aqui de colocando fogo na delegacia. O seriado Cops constituiu de forma muito importante a ideologia e a aceitação da função da polícia americana nessa questão da guerra às drogas e da opressão das classes trabalhadoras e das classes negras, latinas, imigrantes, etc. Tanto que no vídeo que eu vou colocar, nessa fotinha que eu vou colocar desse mapa aqui, o vídeo da Fox traz que chegou um ponto que a criação de ideologia e consentimento por parte de Cops era tão inegável que departamentos de polícia que passavam a ter algum problema de relações públicas, algum tiroteio, alguma coisa específica num determinado ano, no ano seguinte ou poucos meses depois, chamava a equipe de Cops para ir lá fazer um episódio para poder limpar a imagem e normalizar o trabalho dos policiais, mostrar seu profissionalismo, etc. Só que, obviamente, os estúdios, vendo esse sucesso de Cops, passaram também a produzir diversas produções que lidavam com essa questão do combate ao crime, porque numa questão aí do gosto de assistir a televisão, escrever coisas policiais, além de toda essa questão ideológica e consentimento que é o meu tema aqui desse vídeo, ele é algo muito tranquilo de se ter, de se desenvolver uma ação, né? Você tem alguém que é do bem, alguém que é do mal, uma investigação. Então essa forma episódica de resolver crimes e de parar criminosos, ela inevitavelmente vai atrair a atenção das pessoas, ela inevitavelmente vai envolver ação, são coisas movimentadas. Só que, ao mesmo tempo, sempre produzindo aí a questão da necessidade do uso da violência, até do uso da tortura, né? Então, por exemplo, aqui, a minha voz vai ficar ao fundo agora, porque eu vou passar clipe de diversos seriados, né? Aqui de CSI, de NCIS, de diversos desses seriados Law and Order, onde a tortura é produzida de forma aberta, né? De forma escancarada, porque é necessário quebrar as regras para poder, entre aspas, parar a criminalidade nos Estados Unidos. E antes de eu chegar especificamente em Dexter, que foi lançado em 2006, eu gosto sempre de apontar aqui os seriados que foram e continuam sendo um dos mais assistidos de diversos canais americanos, como os diversos CSI, como NCIS, que são seriados que passam em canais mais conservadores, especialmente a CBS, e que foram lançados logo aí no começo do governo Bush, no ano 2000, e a questão da criminalidade na verdade, nunca aborda a questão social, nunca aborda mais a fundo os motivos dos crimes, né? E a condição social, o maior contexto a partir da vida dos criminosos e até das próprias vítimas, e passa-se a ser uma questão muito procedimental, né? O crime vai ser resolvido por conta do nosso conhecimento científico, né? Olha só, esses aborígenes aí,
esses criminosos, esses seres baixos, como que eles vão conseguir vencer nós com a nossa tecnologia super avançada, né? Ou seja, é um afastamento muito frio, muito totalmente antissociológico da questão criminal e obviamente faz um sucesso estrondoso, com diversos spin-offs, né? Tem em Miami, tem em Los Angeles, tem não sei aonde, o que mostra muito o que é esse afastamento, né? Ou seja, o crime acontece do nada, né? É uma coisa inegável ou natural ou imutável da sociedade e a forma que nós vamos lidar com isso é a partir da nossa racionalidade, a partir da nossa desenvolvimento científico. E aí sim chegamos finalmente em Dexter. E por que que em 2021 ninguém precisa de Dexter Morgan de novo na televisão, de novo ocupando aí um papel ideológico muito grotesco e importante. Como eu disse, eu apontei esses seriados que foram lançados aí a partir do ano 2000, porque é sempre bom lembrar que o senhor George Bush ficou no poder até 2008. Então, a primeira década do século XXI, entre 2000 e 2008, os seriados que ali foram produzidos, seriados policiais, tinham muito a ver com a influência dos departamentos de polícia, que todos ali tinham representantes e orientadores dessas produções. E é óbvio que em uma época de total exceção do Estado, com toda a questão da justificativa da guerra do Iraque, essa questão do mundo islâmico, dos terroristas e sempre a questão da guerra às drogas, as produções de televisão desse momento refletiam os interesses que a elite americana, que o governo americano tinha necessidade de serem abordados da forma que justificava a necessidade da adoção de políticas e métodos violentos, assassinatos, torturas. Então, em 2006, né, já aí na reta final do governo Bush, a gente tem o lançamento do seriado Dexter. Primeira coisa, gente, execuções extrajudiciais não são sexy, não são sensuais, não são atraentes. E basicamente Dexter eu escolhi para começar essa série porque é um seriado que toda a construção dele para ser um seriado sobre polícia, sobre crime. Porque não basta ser sobre um serial killer que mata outros serial killers ou indesejados da sociedade que o sistema não puniu. Ele é um serial killer que faz tudo isso e foi criado por um policial que resgatou uma criança numa cena de crime onde um traficante latino matou a mãe do Dexter com a serra elétrica e deixou a criança ali. Então a criança teve esse trauma ali numa quantidade gigantesca de sangue e que não demonstra nada dessa questão psicológica do trauma e etc. E sempre demonstrou Dexter Morgan como um serial killer, como um psicopata incorrigível, né? Colocou como algo da natureza dele. E que é algo, obviamente, que os reacionários, né, que a direita sempre se utiliza para demonstrar e descrever e demonstrar a questão do crime, dos negros, dos latinos, etc. E aqui o branco, né, o nosso herói, como ele é um psicopata incorrigível, olha só o que o pai dele fez. A gente criou um código, o Código de Morgan, o qual ele deve seguir para escolher as suas vítimas, planejar de forma muito minuciosa a forma como ele vai capturá-las e especialmente depois a forma como ele vai desovar esses corpos aí, utilizando correntes marítimas de Miami e tudo mais. E Miami não deixa de ser um personagem, não é mesmo? Obviamente, o Dexter vai matar em execuções extrajudiciais, diversas pessoas brancas, mulheres também, mas sempre vai ter uma cota muito constante ali de latinos, traficantes, etc., porque é a população mais indesejada da Flórida e de Miami, especificamente, na visão dos reacionários. E por que eu estou falando de Dexter especificamente? Não é apenas porque ele está voltando em 2021, mas é porque
Dexter, na época da sua grande fama, né, especialmente aí entre a primeira e a quinta temporada, entre 2006 e 2011, ele virou um grande sucesso, né? As pessoas assistiam Dexter, torciam para Dexter, quando literalmente era um indivíduo que estava fazendo execuções extrajudiciais, frias, planejadas, para limpar a cidade, né? Ou seja, a mensagem principal é: a polícia tem suas limitações. Se nós temos um serial killer que é capaz, que é bonito, que tem o corpo para isso, é treinado em artes marciais, etc., obviamente só vai beneficiar a sociedade, vai diminuir os crimes, ele vai estar salvando as pessoas e limpando as ruas de Miami. Quando na verdade, nós aqui marxistas ou qualquer pessoa que estude sociologia sabe que isso não faz o menor sentido e essas execuções extrajudiciais e essa ideologia que circundava Dexter apenas servia para justificar as agressões, torturas e execuções a sangue frio que a polícia americana já sempre efetuou, produzia naquela época e segue fazendo até hoje. A questão é que a forma que a polícia fazia era contra essas minorias, né, os negros, latinos, os traficantes, e aqui o Dexter está sendo inclusivo. E a questão do seriado Dexter e o motivo dele estar voltando em 2021, aí, depois de diversos anos que ele se concluiu, é que as pessoas ficaram muito insatisfeitas com a conclusão do seriado. Basicamente, o seriado Dexter acaba com ele que, durante aí as 7 temporadas da série, viu a sua esposa ser assassinada, viu seu filho passar pelo mesmo trauma de estar ali no sangue da mãe, etc. Viu a sua irmã ser assassinada e diversos outros colegas de trabalho que o Dexter ou pessoas próximas ao Dexter tiveram que matar, tiveram que executar para continuar com o bom trabalho de limpar as ruas desse serial killer. E aí é por essa insatisfação que agora em 2021, um momento onde a extrema-direita, especialmente devido aí ao aprofundamento do neoliberalismo, do roubo do futuro e das perspectivas das novas gerações, a extrema-direita nunca teve tão forte. Então, em 2021, onde existe toda uma polarização nunca antes vista, mesmo depois aí da derrota do Trump, que mesmo assim continua sendo a segunda pessoa mais votada na história dos Estados Unidos para a eleição, com mais de 70 milhões de votos. Então quem acha que a eleição de Biden e Harris vai significar aí um enfraquecimento, arrefecimento da extrema-direita, está muito enganado, porque são as condições econômicas e sociais que geram essas insatisfações, que geram essa busca pela violência, pelo extermínio e tudo que tem a ver com a extrema-direita. Acho que vamos concordar que um seriado que vangloriza, que torna um herói, uma pessoa que é bonita, sexy, mas que faz execuções extrajudiciais porque o sistema não está punindo e prendendo as pessoas como devia, não vai ser muito benéfico. Até porque durante o deslinge do seriado Dexter, durante as suas 7 temporadas, existiram crimes reais, existiram pessoas que realmente foram assassinadas por vigilantes, por pessoas que se inspiraram no personagem Dexter, na fama de Dexter, para poder fazer justiça com as próprias mãos. Eu gostaria de lembrar, né, que na verdade a narrativa de Dexter teve o final perfeito, né? A sinfonia de sangue que tem a ver com a existência de Dexter Morgan, por mais que ele tenha sido criado como um herói e tudo mais, literalmente mostra um bebê que viu, uma criança muito pequena que viu sua mãe ser assassinada com uma serra elétrica por um traficante, ficou ali banhado por várias horas ou dias no sangue da mãe, trancado ali num container de metal. Na primeira temporada, o seu inimigo é um serial killer que, no fim das contas, é o seu próprio irmão, e o Dexter, né, como esse guerreiro da justiça, executa o próprio irmão. E aí, posteriormente, o Dexter acaba se responsabilizando pela morte de colegas policiais, como é o caso do Doakes. Ele acaba se responsabilizando e estando envolvido em outras questões com inocentes e tudo mais, mas especificamente
Na quinta temporada, quando ele vai se envolver com o serial killer interpretado aqui pelo John Lithgow, né, o Trinity Killer, o assassino da Trindade, enfim, ele vai atrás desse assassino, alguém que teve um trauma, que viu a irmã morrendo, estava vendo a irmã tomando banho, pelada, ela escorrega ali no vidro, se corta e morre, enfim. É um serial killer que matava de três, matava uma criança, uma mulher e um homem, algo nesse sentido. E ao final da temporada nós temos a Rita, uma mulher que já foi, quando o Dexter conhece, tinha sido vítima de abuso marital de diversas formas. O Dexter se casa com essa pessoa, desenvolve interesse sexual por ela, tem filhos com ela, e, ou seja, que quebra essa questão do serial killer incorrigível, que não sente, que não ama e tudo mais. E essa sinfonia de sangue, esse homem que, obviamente, traumatizado e tudo, que se alimentava e via equilíbrio na sua vida a partir de assassinatos, execuções extrajudiciais muito bem predimitadas e planejadas, vê a sua esposa ser assassinada por um desses serial killers, vê o seu filho, né, na mesma situação que o Dexter se viu com a execução da sua mãe, e aí vem a reta final do seriado, né? E na reta final do seriado, que obviamente o nível da narrativa e tudo mais cai muito, a gente vê o Dexter perder a sua irmã, né, uma outra policial, ou seja, os principais personagens do Dexter e sua irmã são policiais, ele vê a morte dela e aí na cena final lá, no episódio final, mistura um tornado que está passando pela Flórida, o Dexter entrega o seu filho para ser criado por uma serial killer pela qual ele se apaixonou. E a cena final é essa aqui do Dexter no meio aí de madeireiros, de lenhadores com essa barba e etc. Esse é o último close da série e as pessoas ficaram muito insatisfeitas com essa conclusão, afinal o seu herói não podia ter um fim tão triste ou não tão monumental. Para concluir esse vídeo, para não parecer de forma alguma que eu estou julgando o gosto de alguém por seriados policiais, especialmente por Dexter, eu devo confessar que pessoalmente, Lucas, acelerei muito a popularidade de Dexter aqui no Brasil, porque no ano de 2006 eu produzia legendas de forma gratuita e disponibilizava na internet para quem quisesse baixar seus filmes piratas aí por torrent e assistir com legendas de qualidade. Eu assisti o piloto de Dexter na madrugada do dia 1º de outubro de 2006. Achei genial, né? Lembrando que eu tinha 19 anos de idade naquela época, era totalmente despolitizado. Eu achei genial o conceito, traduzi a legenda sozinho por conta própria, mandei para os meus parceiros que sincronizavam a legenda e naquele momento um seriado que estava se lançando demoraria certos dias e semanas para ter uma legenda pronta, pelo meu gosto, pela minha influência. Dexter já estava disponível ali para quem quisesse baixar e obviamente por toda a narrativa, que por mais tivesse toda essa questão ideológica, execução extrajudicial, etc., era muito bem construída, mas obviamente com toda essa questão aí da ideologia e do consentimento por trás. Então, eu entendo quem gosta de Dexter, quem gosta de seriados policiais, eles são movimentados, ele tem toda uma questão ali que prende a nossa atenção. A questão é que, de um ponto de vista geral, e lembrando que pessoas literalmente foram assassinadas pela mensagem que Dexter passava, hoje em 2021, com a polarização política que nós temos, com os fascistas literalmente andando pelas ruas, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, a gente realmente quer que um seriado famoso de execuções extrajudiciais para justificar a limpeza das ruas volte às telas? Vai voltar, o meu vídeo aqui obviamente não vai mudar absolutamente nada o retorno de Dexter, que deve ser no fim do ano, suponho que em outubro, quando foi lançado há 15 anos atrás, a primeira temporada, mas que a minha frase final, meu raciocínio final é exatamente isso. Dexter sempre foi uma pessoa traumatizada, que sua primeira experiência, suas primeiras lembranças da vida foram o extermínio, a execução da sua própria mãe, que foi criado por um policial que, obviamente, ali
ele não enxergou possibilidades de cura, de recuperação, né? Ou seja, essa questão aí do serial killer como algo natural e corrigível, como eu disse, é um discurso racionário. E aí cria um código pelo qual alguém que também é da parte técnica da polícia, né, que é o analista de padrões de jorramento de sangue em cenas de crime, ou seja, tem muito essa questão do CSI aí no Dexter também, ele se alimenta e cuida do seu monstro interno, dos seus desejos de morte, limpando a cidade, mas que essa violência, esses assassinatos construíram Dexter da cena final da 7ª temporada. É alguém que não fez diferença nenhuma na questão da diminuição dos crimes, é alguém que matou diversos inocentes, que se eu for colocar aqui na tela vai encher a quantidade de inocentes mortos pelo vigilante Dexter, alguém que, por mais que se enxergava frio, né, capaz de emoção, etc., se casa com uma mulher vítima de abuso marital, né, de violência contra a mulher, tem um filho com essa mulher e, por continuar nessa vida de assassinato, vê essa mulher ser morta, vê o seu filho passar pelo mesmo trauma que ele e continua nessa mesma jornada, nessa mesma sinfonia de sangue que inevitavelmente vai acabar custando também a sua irmã, o seu último vínculo ali que ele tinha das suas pessoas mais próximas. E é por isso que a última cena que nós deveríamos ter consumido de Dexter é essa mesma aqui, de alguém sozinho, destruído, isolado e longe da sociedade, que é isso o preço de quem compra a ideia da vingança, que compra a ideia da violência, que compra a ideia de execução extrajudicial, a ideia punitivista como uma forma de resolver os problemas da sociedade. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre esse estudo de caso de Dexter e, em linhas gerais, é isso que eu tenho para dizer quando eu vejo esses seriados aí da Netflix como Cidade Invisível, Bom Dia Verônica e etc., que utiliza-se de personagens principais como policiais e, obviamente, eu não estou aqui falando da Polícia Civil, da Polícia Militar brasileira, dos profissionais ali que realmente tem humanidade, tem compaixão, não estou atacando pessoas. Para mim, o marxista não tem que atacar pessoa, eu ataco instituições. E quando essas instituições, como eu mostrei aqui, com décadas de um relacionamento direto com os estúdios, começa a acontecer aqui no Brasil, num país onde já temos um fascista no poder, um fascista que está executando um genocídio de forma aberta, escancarada na pandemia, sem nenhuma reação das instituições, e nós começamos a ver aí uma normalização e uma utilização das narrativas policiais, sempre querendo ou não para justificar as atitudes fora das regras, para poder parar o crime. A gente sabe que isso apenas vai justificar e normalizar que o papel da polícia na punição de crimes e que o que eles fazem, especialmente se valendo da violência e da execução, tem justificativa e que é a única forma da gente ver o crime se diminuir, quando a gente sabe que em condições em que as pessoas têm o que comer, têm perspectiva de vida, que não estão ali numa situação totalmente repleta dos mais diferentes tipos de sofrimentos e miséria, que a criminalidade, obviamente, se torna uma raridade. Enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje. Se você achar que deve, curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário e a gente se vê por aí. Até mais.